vocês. Fui convidada, muito obrigada por esse convite. É muito bom poder contribuir um pouquinho com o meu conhecimento aí na área de recursos humanos. São aí 19 anos, quase 20 anos nessa área. Nossa senhora, revelei minha idade quase. Eu espero que vocês não adivinhem quantos anos eu tenho. Vamos lá, o Grupo Troca, que é o grupo que eu fundei, que eu acho que representa muito do que eu sou hoje, ele surgiu de uma rede social. Então aí isso me faz pensar o quanto que o mundo mudou, porque eu vim de uma geração, eu comecei a trabalhar na área de recursos humanos no tempo da vovó, não sei. Eu trabalhava no tempo que você pegava um currículo, anunciava no jornal, recebia currículo, abria envelope, eu era especialista em abrir envelope, com aquele extrator de grampos. Eu abri os envelopes e assim, a gente até brincava, quem abrir mais envelope ganha. Imagine só, hoje isso é bizarro até, né? Então eu fazia esse trabalho que hoje quem faz é a máquina, não sou mais eu que faço, não tem mais profissional para fazer aquilo que eu fazia naquela época. Então aí eu fico pensando, poxa, como o mundo mudou e quando que eu ia imaginar que um dia eu ia ter um grupo de RH, que um dia eu ia fazer evento, que um dia eu ia ter uma escola por causa de uma rede social como o Facebook, que é uma rede social que, sei lá, a gente usa para postar foto, para conversar, qualquer coisa. E eu enxerguei a oportunidade de me conectar com pessoas como eu, da área de recursos humanos, para que eu pudesse fazer e construir o meu networking. E aí eu tinha já o LinkedIn também, só que o LinkedIn eu usava, sabe para quê? Só para buscar candidatos. Usava só para buscar candidatos, não para compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento. E aí eu descobri que as redes sociais elas são muito mais do que só fazer amizade, só posso postar foto. Através delas eu posso contribuir com o conhecimento que eu tenho e assim construir a minha marca. E foi isso que aconteceu comigo. Então eu comecei a compartilhar meu conhecimento, vi que outras pessoas demonstravam interesse. E até as pesquisas dizem que o nosso país é um dos que mais consome conteúdo via digital. Eu fiquei surpresa quando soube disso, porque realmente eu não sabia, mas eu percebia muito, porque as pessoas tiveram uma aceitação tão grande quando eu fundei o grupo, quando a gente começou a se conectar ali com as pessoas, quando a gente fez o primeiro evento, eu tive uma adesão de 40%, que aí você vai falar, 40% não é nada. Gente, é muita coisa, 40% para um evento gratuito, sendo que você concorre com tanta coisa, você concorre com a família, com o sono, com o frio, com o calor, enfim, com tantas outras coisas. E a gente conseguiu. E aí eu fico pensando, o quanto que isso ainda vai crescer, o quanto que o presencial, é claro, é muito importante, mas o quanto o digital é que abre as portas para tanta coisa que pode acontecer. Gente, eu conheço a BPRH há muitos anos, desde que eu comecei, e a associação me ajudou bastante. Na época, eu acompanhava muitos conteúdos deles na Folha de São Paulo e aquilo me ajudou de uma tal maneira e eu fiquei muito feliz quando eu soube de todo esse processo de digitalização da associação. Acho muito importante que isso aconteça, inclusive o Grupo Troca, ele está indo nesse mesmo ritmo, de também digitalizar os seus conteúdos, tanto que as pessoas ficavam assim, Isabela, quando você vai ter curso online? É só presencial? Eu estou no Rio, eu estou em São Paulo, eu estou em Belo Horizonte. O que acontece? Quando a gente está na rede social, a gente atinge pessoas de todos os lugares, inclusive do mundo. Tem muito brasileiro, eu tenho amigos brasileiros que estão na Europa e essas pessoas elas querem consumir produtos daqui. E aí, o que tem hoje? O que a gente consegue ofertar hoje? Então o mercado pede muito essa questão da digitalização. Então eu estou muito feliz que eles estão nesse processo, eu também estou nesse processo, assim, devagarzinho, porque eu ainda sou daquela geração que ainda prefere um pouco mais o presencial, mas é muito importante sim que se crie alternativas para que a gente consiga oferecer conteúdo para as pessoas de uma maneira mais digital. Por quê? Porque as pessoas hoje não têm tempo, hoje tem muito trânsito, o tempo está muito curto, então se a gente tem essa ferramenta, que ela é tão rica quanto presencial, por que não utilizar? Então eu estou muito feliz, desejo todo o sucesso do mundo para a associação, sei que vai ser sucesso mesmo
todo esse processo. E até a questão do conteúdo, é o mesmo conteúdo que você tem em sala de aula, você consegue ter digital, você tem a possibilidade de ter aquela troca, de conversar com o seu tutor, tirar dúvidas, a gente tem o WhatsApp, tem tanta coisa. E até pensando agora no processo de entrevista, e o processo de entrevista hoje a gente consegue fazer por Skype, por qualquer outra ferramenta, por Zoom, por Appearin, enfim, tem várias ferramentas para a gente fazer entrevista. Você não precisa hoje marcar uma reunião presencial, você pode fazer uma coisa à distância. E acredito que isso vai ajudar bastante esse nosso mercado e que a gente vai conseguir formar profissionais mais capacitados, porque as pessoas vão ter mais acesso ao conhecimento. E o brasileiro gosta de aprender. Existe aquela coisa de, o brasileiro não gosta, o brasileiro quer tudo fácil. Não é bem assim. A gente tem uma boa parcela aí da nossa população que assiste muito YouTube, consome muito conteúdo, que quer saber o que você faz. Eu acho que uma grande prova disso é o crescimento de tantos grupos de recursos humanos, como é o caso da BPRH, que vem crescendo aí, já são mais de 40 anos de história. E aproveitando então todo esse processo de digitalização, vou contar um pouquinho da minha experiência com a parte de recrutamento e seleção. Então hoje em dia as entrevistas elas podem ser feitas à distância, a gente tem a questão do Skype para a gente conhecer o candidato. Tem entrevistas via WhatsApp, o vídeo do WhatsApp também é uma ferramenta muito legal para você poder conversar com o seu candidato. A gente tem também os robôs, os chatbots, que eles podem ajudar. As plataformas de recrutamento e seleção, elas estão muito mais elaboradas, então hoje elas tiram todo aquele trabalho que antes a gente tinha de triar currículo, de ficar ali selecionando. Não, o candidato ele já vem totalmente ranqueado para a gente. Então essa é uma grande vantagem das plataformas e aí a gente consegue ficar mais focado naquilo que é mais importante, que é o estratégico, a parte analítica. Então, por exemplo, a gente consegue hoje fazer, por exemplo, um recrutamento às cegas. Não sei se você já conhece recrutamento às cegas, é uma grande tendência, pelo menos as etapas iniciais, fazer às cegas, porque aí a gente também consegue reduzir a questão do viés inconsciente, aquela questão do preconceito muitas vezes, porque o que a gente tinha muito há tempos atrás e que vem mudando, graças a Deus, a questão de não vamos contratar mulher, não vamos contratar negro, gay, trans, tatuado, enfim, a gente tinha muito isso antes e era uma coisa assim, absolutamente normal. E a gente sabe que não é, que hoje em dia a gente precisa ser inclusivo e que a diversidade ajuda a melhorar a produtividade das empresas. Então isso é demais e no meio digital a gente consegue ter essa alternativa. Então no recrutamento às cegas, por exemplo, a pessoa, existe uma plataforma que a pessoa grava um vídeo e a voz dela é distorcida, você não consegue ver se é homem ou mulher e no currículo dela não tem informação de local de residência, não tem idade, tá? Que idade a gente sabe que é ainda um grande problema, a gente ainda vê aquela coisa de excluir a pessoa mais velha, a pessoa acima de 40 anos, praticamente ainda está fora do mercado. Então as empresas que estão com essa coisa de eu não quero ter uma empresa com preconceito, eu não quero excluir a oportunidade de alguém que seja um talento que possa agregar para a minha empresa por conta de, às vezes, um viés meu, um viés do recrutador. Então, essa é uma grande vantagem aí que a gente encontra, que a tecnologia ela nos oferece. Da educação corporativa, o quanto que mudou do tempo que eu comecei a atuar na área de RH para agora e ainda pensando que o meu trabalho está dentro da parte de educação corporativa. Antigamente a gente tinha um modelo que o professor ficava lá na frente, os alunos ficavam olhando, e o professor era o grande mestre e você como aluno estava lá só para aprender. E hoje a gente sabe que não é assim. Por quê? Porque hoje em dia qualquer pessoa pode compartilhar o seu conteúdo. É claro que o que vai realmente fazer sucesso
é aquele conteúdo que foi bom, porque as pessoas também elas vão selecionar aquilo que elas estão assistindo. Elas podem, inclusive, dar um like, dar um dislike ali no YouTube, por exemplo. E aí os canais bons são aqueles canais que vão crescendo. Então, hoje em dia, as pessoas sabem que elas podem sim compartilhar o conhecimento que elas têm. E que a gente está passando por um modelo muito diferente, que a gente não está aqui só para ensinar, por exemplo, professor. Estou falando por mim porque eu sou professora. A gente não está aqui para ensinar, mas sim para aprender. Eu falo que eu aprendo muito com os meus alunos. E uma parte muito legal que a gente utiliza aqui na nossa escola é a sala de aula invertida, por exemplo. A sala de aula invertida é o aluno estudar antes de vir. Então a gente passa conteúdo para ele, texto, aula, a gente passa uma aula online para ele, ele estuda essa aula e aí ele vem e participa. Então isso é uma coisa que antigamente era inviável, a gente não tinha sala de aula invertida naquela época. Então o aluno pode pegar todo aquele conteúdo, estudar previamente e ele já traz as questões prontas dele para um debate. Até mesmo o formato de sala de aula, ele mudou. A gente adota aqui as cadeiras de uma maneira, nossas cadeiras elas são avulsas, elas são soltas, porque a gente consegue fazer círculo, a gente tem mesas também compridas que a gente coloca para sempre modificar o nosso cenário, porque o cenário ele é muito importante para todo o processo de aprendizagem. E a gente sabe o quanto que é importante para o aprendizado o aluno se sentir à vontade. O papel do professor mudou muito de uns tempos para cá. A gente sabe que as pessoas elas aprendem com a emoção e não pela obrigação. Então, muito do fracasso que a gente via na educação de tempos atrás era justamente porque a aula era aquela coisa chata, aquela coisa que todo mundo tinha vontade de dormir, o professor falava baixinho e aí você ficava. E hoje em dia a gente sabe que a aula ela precisa ser dinâmica, ela precisa ter muita coisa diferente. Os alunos eles pedem isso. Então, por exemplo, eles não querem só o professor falando e você escutando, eles querem fazer uma análise de case, eles querem ter uma aula em vídeo, eles querem participar, fazer um grupo de estudos, eles querem muito mais do que isso. E aí que vem aquela coisa do quanto que muitas vezes a escola acaba matando mesmo todo o processo de aprendizagem, aquela escola tradicional. A gente não aprende dessa maneira, porque se for ensinado de uma maneira chata, você não tem menor interesse, menor vontade de continuar assistindo aquilo, e aí você muda. É por isso que tantos, até pensando agora na questão dos youtubers, quais são os youtubers que fazem sucesso hoje? Aqueles que conseguem se conectar com as pessoas, que são despojados, que são extrovertidos, que são engraçados, enfim, são aquelas pessoas que deixam um ambiente divertido. Então aquele modelo de professor que fala tudo certinho caiu por terra. O acadêmico ele precisa sair um pouco daquela coisa de falar aquelas palavras rebuscadas, não, para poder entrar mesmo na linguagem do jovem, na linguagem de quem está aprendendo hoje. Uma coisa que me vem à cabeça como algo de muito sucesso na parte de treinamento e desenvolvimento, por exemplo, são os jogos de escape. Não sei se você já frequentou algum, que você entra numa sala e que você tem uma série de enigmas, você entra nessa sala junto com outras pessoas, ou da sua área, ou enfim, você pode até fazer no lazer, mas agora falando um pouquinho de treinamento. Você entra nessa sala e você tem uma série de enigmas para desvendar. Então naquele momento você consegue perceber quem tem mais raciocínio, quem é mais rápido, quem trabalha em equipe, você consegue ver tanta coisa e aí você consegue até entender o seu papel dentro daquele grupo e perceber onde você precisa se desenvolver. Então são processos que inclusive incluem a questão do autoconhecimento. E não só aquela coisa, o outro fala eu absorvo, mas sim conhecer o meu jeito, quais são os meus gaps, para que eu consiga trabalhar calmamente e todo esse processo e assim evoluir. E também eu gostaria de falar com vocês sobre um tema muito importante que são, por exemplo, as universidades corporativas, toda a parte de aprendizagem digital que a gente encontra dentro das empresas. Então hoje as empresas elas conseguem oferecer o conteúdo de treinamento
para os seus colaboradores de uma forma digital e que isso pode de repente ser feito num período diferenciado, enfim. Tem que tomar muito cuidado com a questão da legislação, porque às vezes as empresas elas entendem que se a pessoa pode assistir um curso da casa delas ou depois do horário do expediente, que aquilo ali não tem problema. E na verdade tem, então precisa prestar bastante atenção nisso, tá? Então a questão do aprendizado digital é muito legal porque você consegue, por exemplo, economizar muito, tanto financeiramente, porque você cria uma plataforma dentro da sua organização com vários temas focados naquilo que o seu colaborador realmente precisa para o desenvolvimento dele. Então você não precisa ter aquela coisa da sala de aula, aquela coisa de contratar o professor, sai muito mais barato para a empresa. Dá trabalho no começo, mas no fim é muito vantajoso. A grande vantagem justamente é essa, a gente consegue compartilhar grande conteúdo dentro de uma plataforma e aí você consegue selecionar dentro daquele conteúdo que cada colaborador realmente precisa e sem precisar ficar, claro, você vai precisar atualizar isso frequentemente, mas não é sempre, de 6 em 6 meses uma atualização de alguns conteúdos, ok. E aproveitando então esse gancho da digitalização, acho que é muito importante a gente tomar alguns cuidados. Por exemplo, eu percebo que as pessoas ficam muito focadas hoje no seu, por exemplo, smartphone. Então, até mesmo na sala de aula, é um cuidado. O smartphone, ele pode ser uma ferramenta para aula. Então, por exemplo, a gente usa um jogo, tem um jogo que a gente usa depois das aulas, que é um jogo de perguntas. E que aí cada aluno ele pode utilizar o seu smartphone para jogar. Então ele vai selecionando a alternativa correta ali e aí ele vai pontuando, aí na nossa televisão vai aparecendo o resultado, aí cria-se um ranking, que é toda a parte da gamificação da nossa aula. Então isso é muito legal, mas muitas vezes aquilo tira muito o foco do aluno, por exemplo. E o aluno fica, às vezes ele vai mandar uma mensagem, daqui a pouco ele vê, ele está conversando e ele se distrai. Então esse é um cuidado que a gente, enquanto escola, a gente tem um aluno que fica muito tempo em seu smartphone e quanto aquilo pode prejudicá-lo no desempenho das aulas, na absorção do conteúdo. Então às vezes ele sai com a sensação de que ele não aprendeu, mas na verdade é porque ele não aproveitou aquele conteúdo. E até pensando como que hoje as pessoas elas estão tão conectadas o tempo todo, rede social, WhatsApp, o quanto que as pessoas conversam, interagem nessas plataformas, o quanto que aquilo, de repente, às vezes pode distanciar as pessoas fisicamente. Então é muito comum você ir, por exemplo, num restaurante e ver duas pessoas juntas e cada um no seu celular, no seu smartphone, escrevendo, trocando informação, às vezes falando com outra pessoa que nem está lá. Então olha que coisa maluca, parece que a gente está perdendo um pouco aquela questão da conexão mesmo, a conexão presencial, o olho no olho, parece que às vezes a gente perde. Então tudo aquilo que é tecnológico tem um lado bom, eu acho, na minha opinião, tem um lado muito mais positivo do que negativo, mas é claro que a gente precisa tomar cuidado para também aquilo não virar um vício, uma doença, alguma coisa negativa que de repente pode até te distanciar de uma pessoa que você gosta, de um amigo, um marido, uma esposa, enfim. Então a tecnologia ela veio para nos ajudar, a digitalização ela é nossa amiga, mas a gente também precisa tomar cuidado. E uma coisa muito interessante é que surgiram, eu como psicóloga falo, surgiram as novas doenças relacionadas ao nosso emocional por conta da tecnologia. Então, por exemplo, as pessoas que têm baixa autoestima, às vezes se ela não tem muitos seguidores ou muitos likes, ela fica chateada, é motivo da pessoa ficar desmotivada. Então aí a gente até viu que o Instagram recentemente passou por um processo de não mostrar mais, não evidenciar mais os likes. E até a questão dos haters, as pessoas têm medo de escrever nas redes sociais porque sentem medo de serem criticadas. Então muitas pessoas acabam se
encolhendo e elas querem, e justamente os haters são aqueles, muitas vezes eles são aqueles que gostariam de se manifestar, de compartilhar alguma coisa, mas eles não se sentem confiantes para aquilo, então como uma forma de evidenciar alguma coisa, eles atacam pessoas com o objetivo também de aparecer, e aí dessa forma essas pessoas conseguem ali chamar a atenção de quem elas gostariam de chamar. Então a gente vê que surgiram aí algumas doenças que antes a gente não via, então algumas depressões estão agravadas por conta da digitalização, a gente vê, infelizmente a gente vê. E por fim, essa experiência da digitalização para mim tem sido muito rica, ainda é muito desafiador para mim, enquanto pessoa da geração XY, porque eu tô ali no meio, mas eu tenho características tanto da geração Y quanto da geração X. Então a gente que não nasceu ali com o smartphone na mão, como é o caso dos meus filhos, que desde os 2 aninhos mexem no YouTube, sabem trocar vídeo, a gente não, a gente aprendeu a mexer em tecnologia. Eu aprendi a mexer com tecnologia depois dos 20 anos, que foi quando a primeira vez que eu tive acesso à internet. Então, nessa época, eu nunca ia imaginar que eu poderia um dia estar tão dentro desse processo digital. Então, por exemplo, falando com uma câmera como eu estou falando agora, é uma coisa muito nova e é uma coisa que ela é necessária e todo mundo precisa ter o hábito de falar com uma câmera, não importa o que você faça. Você precisa ter essa intimidade com a câmera, não só para profissionalmente, mas também até para você compartilhar com seus amigos. Ter essa intimidade com a câmera é igual falar no telefone, a gente fala no telefone hoje naturalmente. E a câmera ainda é uma coisa que, ai meu Deus do céu, eu mesma aqui tô sofrendo, toda hora a gente tá cortando e gravando, porque eu também estou me acostumando com isso. Então eu acho que isso é uma dica para você. Hoje em dia as pessoas falam, algumas pessoas falam, eu tenho vergonha das câmeras, eu não vou gravar, eu não quero. Eu acho que todo mundo tem que se desafiar. Até quem está em busca de novas oportunidades profissionais, a gente sabe que tem um vídeo currículo que está muito em alta e os vídeos eles podem ajudar muito, não só nessa parte de apresentação, mas até para que você aprenda a se comunicar. E a grande vantagem é que você pode cortar, você pode editar e não tem tanta exposição quanto quando você está presencialmente. Então, se as pessoas falam tão naturalmente quando elas estão ao vivo, por que não no vídeo? É estranho falar com a câmera, sim, é estranho, mas é algo que é muito necessário para todo mundo. E eu nesse processo de digitalização, acho que foi o que eu mais sofri. A minha aula presencial, eu consigo fazê-la fluir normalmente, mas quando eu fui gravar a minha aula online, nossa senhora, meu Deus do céu, uma coisa que eu falo geralmente em 5 minutos, eu fiquei uns 20 minutos falando, parando, gravando de novo, editando, enfim. Mas é o processo da gente se acostumar com aquilo que é novo e aceitar que aquilo é a nossa nova realidade. Então, se você está nesse momento, aproveita. O processo digital ele é muito nosso amigo, vamos abraçá-la com todo carinho. E eu gostaria de agradecer o pessoal da BPRH por esse convite, por ser a primeira a falar, transmitir conhecimentos a respeito da nossa área de recursos humanos. Tenho certeza que esse processo de digitalização da associação vai ser um sucesso, assim como tem sido no Grupo Troca. Eu acho que digitalização é futuro e aí é hora de você se digitalizar também, se você ainda não está nesse caminho. Tá bom? Um grande beijo para vocês, muito obrigada!